Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um informativo da manhã. Vocês estão no Central de Notícias Vascaínas e hoje a gente vai trazer para vocês o resumo de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer no dia do Vasco, para vocês se manterem bem informados e passarem um dia ciente daquilo que ainda está para acontecer. Tipo, hoje, às 3h30 da tarde, vai ter a coletiva do presidente Pedrinho, presidente do Associativo do Vasco da Gama. Pedrinho vai falar em São Januário para o repórter para poder explicar tudo o que vem acontecendo nesses 2 meses dele já como presidente do Vasco da Gama e explicar também para a gente coisas que vem acontecendo que não estão deixando a gente satisfeito. Hoje também, galera, é aniversário do nosso eterno ídolo, aquele que para mim e para muitos é o maior goleiro da história do Vasco, Barbosa, que dá nome ao nosso CT, Moacir Barbosa, faria 103 anos de idade. Vamos falar também, galera, da questão que o Pedrinho vai explicar hoje na coletiva de imprensa do porquê que acabou o futsal. Por que o futsal nem começou, já acabou, não vai participar do Campeonato Brasileiro da CBFS. Vamos falar também, galera, da questão de um novo nome que surgiu aí no mercado, que é o Rui Costa, diretor executivo do São Paulo. Vamos falar das categorias de base que hoje o Vasco não vem usando tanto os ativos como usava antes. Um novo projeto de lei que está para ser aprovado, vai ser votado agora, para que no dia 13 de abril, que é o dia do aniversário, aí sim, do nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, se torne o dia do torcedor vascaíno. Então, nós, torcedores vascaínos, teremos uma data para comemorar, para chamar de nossa. Será o dia 13 de abril. E entre outras coisas, galera. Vamos agora para a nossa vinheta e na volta eu trago mais informações para vocês. Então, família, como eu informei para vocês, hoje às 3h30 da tarde, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo, não o Vasco SAF, Pedrinho, ele vai dar uma entrevista coletiva lá em São Januário para explicar um pouco sobre esses 2 meses de trabalho dele, por que ainda não tem esse novo nome na cadeira da SAF, por que o futsal está acabando, nem começou, já está acabando, a base do basquete também vai ser encerrada suas atividades, entre outras coisas que ele vai responder para poder tirar um pouco essa curiosidade da torcida e dos jornalistas também. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa entrevista do Pedrinho, o que deveria ser perguntado para ele e o que ele não pode deixar de responder também. Vamos falar agora, galera, sobre a questão do Vasco do futsal. Como eu disse, ele vai responder algumas coisas hoje para os repórteres, mas assim, o que me deixa chateado é o seguinte: o Pedrinho, ele assumiu a cadeira de presidente e ele tá ali para gerir tudo no Vasco, menos o futebol. E só se fala em futebol. Quando se fala de Pedrinho, só se fala em futebol, só se fala em SAF, só se fala em 777. Eu quero saber, eu quero entender, e hoje ele vai ter a oportunidade de dar essa resposta pra gente do porquê que o futsal vai ter suas atividades já encerradas, sendo que ele ainda nem começou de verdade. E eu trouxe aqui para vocês um corte que diz o seguinte: o Vasco da Gama está fora do Campeonato Brasileiro de Futsal. A CBFS havia anunciado inicialmente a participação do Vasco, porém a ausência será comunicada de forma oficial no dia 1º de abril, quando ocorrerá o sorteio da competição. Vale destacar que a modalidade agora é integralmente administrada pelo clube associativo. Bom, já que o sorteio vai ser no dia 1º de abril e o dia 1º de abril é o dia da mentira, quem sabe isso aqui não pode ser uma pegadinha? Eu gostaria muito que fosse, galera. Mas quero saber de vocês, o que vocês acham dessa situação do Vasco nem ter estreado ainda no futsal e as atividades já terem acabado, já terem sido encerradas. Vamos falar agora também, galera, sobre 2 amistosos que o Vasco vai fazer. O Vasco tem um amistoso que o presidente Salum, do América Mineiro, confirmou ontem, marcado para o dia 6/4, vai cair no sábado. Basicamente ainda tem que ver a questão de datas, galera. Por quê? Porque o rival e o Nova Iguaçu, eles fariam a final do Campeonato Carioca, o primeiro jogo da final, no dia 7, mas por conta de datas da Libertadores, pode ser que esse jogo seja antecipado pro dia 6, galera. No sábado, mesmo dia do jogo do Vasco contra o América Mineiro,
e esse jogo contra o América Mineiro será em São Januário, esse amistoso. Então ainda tem que ver essa questão de datas para saber se esse jogo será mesmo no dia 6/4. Mas o presidente Salum disse o seguinte: estamos muito adiantados com o Vasco, mas é um amistoso fechado, provavelmente em São Januário, e deve ser no dia 6. Tivemos a pré-proposta, estamos ajustando alguns detalhes e acredito que até esta terça-feira, 26, estaremos com isso resolvido. Ainda não foi resolvido, mas durante o dia de hoje, mais tardar amanhã, deve estar sendo resolvido tudo para que no dia 6 ou no dia 7 esse amistoso possa vir a acontecer. Também terá um amistoso contra o Volta Redonda, galera. O Volta Redonda, que jogará com o Vasco agora, 4 horas da tarde, já desse sábado. Nesse sábado, o Vasco Volta Redonda fará um amistoso. Não será bem um amistoso, será um jogo treino, ou seja, o portão fechado, talvez no CT Moacir Barbosa mesmo. Só para poder entender um pouco como está o alinhamento do time já com esses treinos agora nessa data FIFA, para o Ramon poder entender melhor com quem que ele vai poder realmente contar no Brasileiro e para pegar um pouco de ritmo também o elenco, né, já que a gente vem mais ou menos de uma semana e meia, já batendo em 2 sem jogar. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Eu tenho dito muito no podcast o seguinte: eu gostaria de ver amistosos contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra outros clubes que estejam parados e sejam de Série A. Mas compreendo o fato do Vasco estar jogando contra o América Mineiro, contra o Volta Redonda, que são equipes que jogam mais fechadas, que não propõem tanto o jogo, que travam muito o meio campo, e o Vasco teve dificuldade para quebrar as linhas de equipes assim. Exemplos, o Marcílio Dias, o Água Santa e o Nova Iguaçu. Então acho uma boa também esse tipo de amistoso, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham desses tipos de amistosos. Falar para vocês também, galera, do seguinte: o Vasco, saiu uma matéria na Itatiaia, onde mostra que o Vasco não tem usado tanto os nomes da base como era antigamente. O Vasco antigamente usava muitos jogadores da base e muitos se queimaram. Por exemplo, lá no podcast, como eu disse para vocês, ontem na Live Raiz, a gente viu lá 47 nomes. Desses 47 nomes, se 10 vingaram, foram muitos. Exemplos aqui de um que não vingou, nós achávamos que ia, mas hoje nem tanto. A gente não tem ouvido falar tanto dele. Eu não posso dizer que ele não vingou, mas não é aquilo que a gente esperava. Era o Marrone. E outro que a gente até criticou bastante na época, hoje tem muito vascaíno que gostaria de ver ele de volta. Eu acho que no momento certo, sim. Agora, não. Apesar de se viesse agora, iria ajudar muito. O Thales Magno. E eu queria saber de vocês. Vocês, pelo menos com tudo que vem acontecendo, vocês são satisfeitos com essa questão de hoje o Vasco não queimar tanto os seus ativos da base, assim, colocando eles na fogueira? Porque hoje o elenco que a gente tem, pelo menos, nos capacita a não queimar tanto os jovens assim, colocando eles nessa fogueira. Exemplo é o Ryan Santos, que voltou para a base porque não se adaptou legal ainda ao profissional e, para não ser queimado, acharam por bem voltar ele para a base. O que vocês acham disso? Vocês acham que deveria dar mais oportunidade para os jovens da base ou tudo no momento certo, sem queimar etapas mesmo? Como eu tinha dito na entrada, galera, hoje é aniversário do nosso eterno ídolo, o nosso ex-goleiro Moacir Barbosa, que dá nome ao nosso CT lá na Cidade de Deus. Hoje, se vivo fosse, o Moacir Barbosa iria fazer 103 anos e todas as homenagens para ele são justas, galera. Aqui eu não vou perguntar para vocês o que vocês acham, eu tenho certeza que todos vocês gostariam que ele estivesse aqui com a gente, ele, o Roberto Dinamite, qual eu vou falar também ainda nesse vídeo, estivessem aqui com a gente para receber todas as homenagens que eles merecem. Então, só deixar aqui um parabéns, que o Papai do Céu o guarde em um bom lugar, Barbosa, e obrigado por tudo que você fez pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, agora eu vou falar de um nome que surgiu, foi um nome que foi apurado e trago pelos nossos amigos do Na Torcida Vascaínos, que é o nome do Rui Costa, diretor executivo do São Paulo. Segundo os nossos amigos do Na Torcida Vascaínos, o Vasco vem sondando o Rui Costa para que ele possa vir assumir o papel de diretor executivo aqui no Vasco, que era do Alexandre Matos. Alexandre Matos foi mandado embora há 1 semana e meia, 2 semanas mais ou menos, e eu queria saber de vocês o que vocês acham do Rui Costa. Eu vou ler aqui um pouco do que o Léo
e o Fábio Torres e o Deco da Colina também apuraram. E vou trazer para vocês uma outra coisinha que eu apurei aqui, mas fui procurar por conta dessa matéria inicial do Na Torcida Vascaína. O Na Torcida Vascaína apurou o seguinte: mais um nome de diretor executivo está em pauta no Vasco. Atualmente no São Paulo, Rui Costa agrada 777. É um profissional que tem bastante bagagem no futebol e sabe trabalhar com jovens. Revolucionou a base do Grêmio, se encaixa perfeitamente no perfil buscado pela empresa norte-americana. Quer saber mais informações? Cola na live. A live foi ontem, galera. A live não é agora. E eu fui buscar aqui outras informações sobre o Rui Costa, que diz o seguinte: recentemente, Rui Costa teve o vínculo com o São Paulo ampliado até o fim de 2026. O diretor executivo do Tricolor soma passagens também por Grêmio, Chapecoense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O dirigente chegou ao clube no começo da temporada de 2021. Pela equipe foram 2 títulos, o Paulistão de 21 e a Copa do Brasil de 23. Então, galera, eu queria saber de vocês o que vocês acham do nome do Rui Costa. Vocês acham que é um bom nome? Ele pode vir a ajudar o Vasco nessa reconstrução agora, né? Porque nós vamos ter que nos reconstruir para esse Campeonato Brasileiro. Quando eu digo assim, reconstrução, é porque a gente não fez um ruim primeiro trimestre, mas ainda assim deixou um pouco a desejar. A gente, quando eu digo reconstrução, é porque a gente vai ter que vir com todo um know-how, com todo um scout para nomes na janela de transferência do meio do ano. Eu queria saber de vocês o que vocês acham do nome do Rui Costa. E agora, galera, eu vou falar para vocês aqui sobre uma questão de um projeto de lei que está para ser votado ainda essa semana na Câmara dos Deputados aqui do Rio de Janeiro, onde vai ser aprovado ou não, mas quase 90% de chance de ser aprovado, o Dia do Torcedor Vascaíno, que será no dia 13 de abril, consecutivamente de todos os anos, que é o dia 13 de abril, que é o aniversário do nosso eterno ídolo, Roberto Dinamite. Então, esse projeto de lei vem tramitando, vai ser votado essa semana e sendo aprovado a partir desse ano já. Todo dia 13 de abril será o nosso dia, o dia do torcedor vascaíno, que também é o aniversário do nosso eterno ídolo, Roberto Dinamite. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham disso. O que vocês acham desse dia ser o dia do torcedor vascaíno. E para terminar, galera, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo do Guinha Azul, onde ele fala quais para ele são os 5 maiores clubes do Brasil. É um vídeo curto, um vídeo rápido, mas só para vocês entenderem aí o respeito, o carinho e a admiração que o Guinha ainda tem pelo nosso Vascão. Saudações vascaínas, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Saudações vascaínas, galera. No me tenta. Inter de Porto Alegre, Vasco da Gama. Muy bien. São Paulo. No me tenta. Palmeiras y Corinthians.